Momento de reflexão. Riberto Almeida. Web Fé Ativa. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Que maravilha é podermos iniciarmos esse dia, o nosso dia, buscando a presença do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. A Sagrada Escritura no livro de Salmos, Salmos 40, versículo 1, 2 e 3, essa é a reflexão que nós vamos meditar, nos edificar, nos fortalecer nesta palavra e permitir que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar na nossa vida, no nosso coração, possa nos fortalecer, possa renovar as nossas forças. Eu não sei como você se encontra nesse exato momento, qual é a situação emocional, espiritual que você se encontra. Mas eu digo para você que só em você parar para ouvir a mensagem, a palavra de Deus nesta manhã, isso já é o segredo de você vencer todo o processo de problemas, de situações adversas que tem tirado a tua paz, o teu sossego. O segredo para vencermos todas as situações na nossa vida não é somente ter fé, mas sim ter paciência para saber esperar no Senhor. Você sabe que para nós como seres humanos, termos paciência é algo que custa muito para nós. Nós vivemos principalmente em um tempo que nós estamos tão apressados na correria para resolver as coisas, para resolver tudo. E nós vivemos assim hoje nos nossos dias, apressados na correria. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que termos paciência para sabermos esperar em Deus. É assim que Deus ele trabalha. É assim que Deus ele se manifesta. É assim que Deus ele faz as coisas. Nós temos que saber esperar. E os Salmos 40, do versículo 1 em diante, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então está aqui o segredo para que possamos superar as adversidades, as situações adversas, as aflições desta vida. Nosso Senhor Jesus, ele disse lá no livro de João que nós não estaríamos livres das aflições desse mundo. Nós podemos ser pessoas de oração, de fé, que têm uma confiança muito grande no Senhor. Mas mesmo assim, nós não estaremos livres das aflições. Mas ele garantiu: tende bom ânimo, porque eu venci. Então, Jesus ele está mostrando para nós que existe o segredo de nós vencermos as aflições, as dificuldades, as lutas, os problemas que surgem todos os dias, todo momento na nossa vida. E tudo isso acontece
para nos levarmos a desistirmos dos nossos sonhos, a desistirmos dos nossos planos, da nossa própria vida. Quantas pessoas que se deixam ser dominado por todas essas situações e chega um ponto de tirar a sua própria vida. Então, a palavra de Deus está nos ensinando esperar com paciência no Senhor. Quando eu estava refletindo nesta passagem, Deus, ele fala muito no nosso coração. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente reflete nela, quando a gente busca entender o que aquele versículo, o que aquela história está falando e o que ela quer falar comigo. Quando nós paramos não somente para ler, mas para refletir, para buscar entender, então aí nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, aqui na nossa mente. Nós vamos ver o Espírito Santo nos revelando a palavra e falando conosco, trazendo a palavra para os nossos dias de hoje. Quando nós somos chamados pelo Senhor, quando uma pessoa é chamada por Deus, quando você tem um chamado por Deus para fazer alguma coisa para Ele, para um ministério, para servi-lo apenas como servo, quando somos chamados pelo Senhor, surgirão as provas. E essas provas, elas nos treinam e nos capacitam para sermos pessoas de fé. As provas que surgem não é para o nosso fim, não é para nos causar mal, não é para nos tentar a desistir do Senhor. Todas as pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, elas passam pela prova. Porque a prova é um teste, a prova ela vem da parte de Deus para nos treinar, para nos capacitar a estarmos firmes na fé para vencer as lutas, as tribulações e as aflições e as perseguições desta vida. Por isso que todas as vezes que estivermos passando por provas, nós devemos estar adorando, nos fortalecendo no Senhor, porque essas provas é para nos preparar, nos treinar, nos capacitar para vencermos dias difíceis que virão nesta vida. Então, por isso que Jesus, o Senhor, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Então, as provas vêm quando uma pessoa é chamada por Deus. Se você é chamado pelo Senhor para servir a Ele, para largar o mundo, largar as drogas, largar a bebida, largar o pecado, o Senhor te chamou, o Senhor te tirou. Olha o que a palavra diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Se o Senhor te tirou dessa situação que você vivia, ou se você está nela, o Senhor ele está te chamando. Então, quando Ele nos chama, nós vamos passar por prova, porque o Senhor ele quer te treinar, Ele quer te capacitar para você vencer as lutas, as dificuldades, tudo aquilo que se levantar contra você para te fazer parar e desistir. Então entenda, as provas é para nos treinar e nos capacitar e nos tornarmos fortes na fé. Mas quando confessamos nossa fé e aceitamos os planos de Deus na nossa vida, também surgirão lutas e aflições. Todas as vezes que uma pessoa confessa a sua fé, porque quando nós aceitamos o plano de Deus, aceitar o plano de Deus é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o propósito de Deus. Que aquela pessoa, que você, que eu, não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna, que viva na eternidade ao lado do Senhor. Então, esta é a confissão de alguém que confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando confessamos nossa fé e aceitamos os planos de Deus, aí surgirão também lutas e aflições. Veja que todas as vezes que alguém confessa a sua fé, já começam as perseguições, as chacotas que é feita, porque você aceitou o chamado de Deus. Deus, ele começou a mostrar para você e a te tirar de um lago horrível e do charco de lodo, da situação que você vivia. Então o Senhor te chamou, te tirou de lá e trouxe para estar na presença dele. E você começa a confessar a sua fé, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As lutas, as aflições, as perseguições, elas surgirão. Por isso que Deus, ele nos leva a passar pela prova. Porque passar pela prova, enfrentar provas na nossa vida, quando nós conhecemos a Cristo, é justamente para isso, para nos treinar, para nos capacitar, nos tornarmos fortes na fé, para vencermos justamente essas lutas, aflições e essas perseguições. Quantas pessoas que ao confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, elas já começam a enfrentar perseguições da sua própria família, porque ela está confessando a Cristo, ela abandonou a vida velha, está vivendo uma vida diferente, começa a enfrentar perseguições, lutas, aflições, perseguições de dentro de casa, sabe? Pessoas que eram amigo verdadeiro, já não são mais, já faz chacota de você. É assim quando uma pessoa confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Quando você aceita o chamado de Deus, muitos vão ficar contra você, muitos vão te criticar, muitos vão cortar as amizades contigo porque você simplesmente aceitou o chamado de Deus para a tua vida. Então você já começa a perder um monte de amizade que você tinha, que você achava que eram amigos, que eram pessoas verdadeiras, que gostavam, que se preocupavam contigo. Então essas pessoas, elas já começam a dar as costas para ti, a te cortar das redes sociais. Se tornam inimigos, porque você começou a confessar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você aceitou o chamado de Deus para servi-lo, para o ministério, para fazer a obra, para fazer alguma coisa. Deus, ele te chamou, você aceitou. Então, a partir daí, o Senhor começa o processo de te passar por provas, para te treinar, te capacitar e te tornar forte na fé. Por quê? Porque o Senhor sabe que virão as perseguições, que virão as lutas, que virão as aflições, que virão aqueles que se demonstravam ser teu amigo, se demonstravam estar do teu lado, e todos começam a dar as costas para ti. E essas lutas e aflições, elas surgem porque tentam nos levar a desistir do Senhor e do seu chamado. As provas é para nos treinar e nos capacitar, mas as lutas, as aflições e as perseguições, elas surgem para nos tentar, para nos levar a nos desanimarmos e a deixarmos o chamado, desistir do Senhor e do seu chamado. Por isso que você vê muitos na fé que eram fervorosos, que estavam firmes, e quando você procura aquela pessoa, você não encontra mais ela. Ela abandonou a Cristo. Ela ficou no meio do caminho, porque as lutas e as aflições e as perseguições vieram com toda a força. Como ela não teve paciência para esperar no Senhor e deixar ser provado, ser treinado,
para estar forte na fé e vencer tudo isso, então a pessoa vai e desiste, fica no meio do caminho. Então veja que o que a palavra está falando nos Salmos, esse é o Salmo de Davi, e o que Davi está relatando aqui foi a prova, as lutas e aflições, as perseguições que ele enfrentou por ter aceitado o chamado de Deus. Davi estava confortável. Davi era um moço, um adolescente, um jovem que estava confortável vivendo no curral das ovelhas, lá no campo, em comunhão com Deus. Ele conheceu a Deus nos seus momentos a sós, nos seus momentos de solidão, solitário no campo, cuidando das ovelhas. Passava dias e noite ali. E ali ele conheceu o Senhor, o encontrou, e Deus e Davi começaram uma amizade inseparável. Começaram um relacionamento inseparável, inquebrável. Davi já não tinha mais nem vontade de ir para casa, porque onde ele estava vivendo no campo, cuidando das ovelhas, já era o lugar mais confortável, mais prazeroso para ele. Ele já não sentia mais solitário nem solidão, mas ele vivia confortável, porque Davi vivia no campo cuidando das ovelhas em plena comunhão com Deus. Ele estava confortável, irmão, ele não queria mais sair dali. Às vezes nós ficamos confortáveis com alguma coisa, que estamos servindo ao Senhor, e de repente as coisas começam a mudar. Começa a mudar os nossos planos, porque o Senhor, quando Ele vê que nós estamos confortáveis, em comunhão, em fé, fortalecido, o Senhor, Ele quer nos levar para conquistarmos coisas, para conquistarmos muito mais além do que o que nós já conquistamos. A palavra de Deus fala que Deus, Ele se renova a cada dia. E se Deus se renova a cada dia, Ele quer que nós sejamos renovados na nossa fé, na nossa coragem, na nossa ousadia, também todos os dias. Se você conquistou 1 quilômetro, Deus, Ele quer te levar a conquistar 2 quilômetros, 3 quilômetros. Ou seja, a caminhada, ela não para, até chegar nos céus de glória na sua eternidade. Então estava Davi tudo tranquilo. De repente, Deus escolhe esse menino para ser o rei de Israel. A partir daí, se começa uma nova trajetória, uma nova etapa na vida desse menino, a qual ele vai passar por certas provas, por certas lutas, por certas aflições, por certas perseguições, que ele não vivia nada disso quando estava no campo, na tranquilidade com o Senhor, mas o Senhor esteve trabalhando, treinando ele para essa etapa, essa trajetória. Nós passamos por cada situação na nossa vida, meus irmãos. Cada prova, cada situação que nós passamos, é o Senhor nos treinando, nos capacitando para vivermos uma vida fortes na fé e ir mais além. Se durante a tua caminhada com Cristo tu andou 2, 3 quilômetros, o Senhor hoje está te chamando para andar 20, 30, 40 quilômetros, superando os obstáculos, vencendo as barreiras, derrubando as muralhas, conquistando territórios, conquistando os teus sonhos, vendo os teus sonhos sendo realizados. Por quê? Por que Deus, Ele quer que nós venhamos ir mais além e conquistar desta forma? Para que nós possamos olhar para trás e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória a Deus! Deus é poderoso. Eu me sinto tão encorajado, tão motivado pelo Espírito do Senhor, pela sua palavra, porque Deus, Ele está ministrando na nossa vida. Eu estou compartilhando com você o que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida, me fortalecido, me mostrado e dito: espere,
com paciência no Senhor, que tudo vai se acertar, que tudo vai se encaixar. A honra vem, mas antes da honra chegar, há por trás uma caminhada longa de provas, de lutas, de aflições, de perseguições. E nessa prova o Senhor nos treina e nos capacita para sermos fortes na fé. Esse Deus é poderoso. Mas veja, Deus tira Davi do curral das ovelhas para viver uma nova etapa na sua vida. Por isso que Davi ele escreveu, olha o que ocorreu a partir do momento que Deus tira ele de trás das ovelhas, do curral das ovelhas. Deus chega para o profeta Samuel e diz: Samuel, vá lá em Jessé, na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Vá lá e unja com óleo um dos filhos de Jessé, porque eu escolhi para ser o rei de Israel. E Samuel foi e ungiu a Davi perante os seus irmãos, os seus pais, toda a sua família. Derramou azeite na cabeça dele, ungindo ele como rei. A partir daquele momento, a história diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a Bíblia diz que esse moço se tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ser igual Davi, meu irmão. Podemos ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Precisamos somente deixarmos ser provados, ser treinados, ser capacitados para ser forte na fé e vencer as lutas, as aflições, as perseguições e esperar com paciência no Senhor. Olha o que Davi diz: eu esperei. E a situação que Davi ele enfrentou a partir do momento que ele aceitou o chamado, que ele começou a confessar a sua fé, a sua confiança no seu Deus. Deus já tira ele do curral das ovelhas. E olha a situação que ele coloca aqui. O que ele começou a enfrentar? Ele diz: o Senhor tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O que nós podemos entender quando uma pessoa fala que estava em um lago horrível e também num charco de lodo? Quando uma pessoa expressa que ela estava dentro dessa situação, que esse era o quadro da sua vida, a gente vai entender que essa pessoa não passou por coisas boas. Ela passou por maus bocados, por certas situações difíceis na vida dela. E agora ela está confessando que o Senhor pôs os pés dele sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então ele está declarando: eu fui ungido, fui chamado, aceitei o chamado, passei por provas, passei por lutas, passei por aflições, por perseguições, mas ele está dizendo: mas o Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então as provas que Davi enfrentou foi o Senhor preparando, treinando, fortalecendo para ele ser o maior rei da história, de um homem que foi escrito na palavra, está registrado como um homem que foi segundo o coração de Deus, que conquistou grandes guerras, grandes lutas. E ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Guarde essas palavras, esta reflexão no teu coração, no teu espírito. Se fortaleça no Senhor. E eu convido você, nesta hora, a unir a tua fé junto com a minha, porque nós vamos entrar num momento de oração. Esse é o momento de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Aonde quer que você esteja, una sua fé junto comigo agora. E vamos orar ao Senhor.
é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Web Fé Ativa. Riberto Almeida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor, porque o Senhor sempre tem se revelado quando nós o buscamos e lemos a Tua palavra. O Senhor sempre tem nos revelado o seu propósito, a sua vontade para a nossa vida. Tu tem nos fortalecido, nos edificado, renovado as nossas forças, a nossa mente, para que não venhamos desistir e ficar no meio do caminho. Deus, te damos graça pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em ti, Senhor, na tua provisão, confiamos no teu poder, na tua graça, na tua bondade. Tua misericórdia se renova a cada dia. Por isso o Senhor nos leva a passar por certas provações, por certas situações, para que sejamos renovados, para que não venhamos ficar acomodados, mas sim que sejamos valentes, encorajados a ir mais além, a conquistar aquilo que não conquistamos ainda. Meu Deus, alcança a todos nesta hora, a esta pessoa que ora comigo, esta pessoa que une a sua fé junto com a minha. Juntos estamos aqui em oração. Eu sei que o Senhor está presente na nossa vida. Eu sei que o Senhor está presente aqui no estúdio da nossa rádio, como o Senhor está presente também aonde esta pessoa se encontra. Porque o Senhor Jesus, Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar no meio delas, eu estarei no meio delas. E eu creio, nós recebemos no Espírito que o Senhor está presente, não só aqui, mas aonde esta pessoa se encontra. Então, Deus, eu te peço, renova, Senhor, renova a fé, renova as forças desta pessoa. Tira do coração dela toda a angústia, toda a tristeza, toda a desmotivação. Esta pessoa que estava desanimado, desmotivado, renova as suas forças, a sua mente, o seu coração agora. Abre a sua visão, abra os seus olhos para que ela enxergue, meu Deus, para que ela enxergue o que o Senhor tem reservado para ela, que ela consiga enxergar novos horizontes, que ela possa ir mais além do que o que ela já foi um dia. Pai, no nome de Jesus, toca na vida desta pessoa agora, que ela receba, meu Deus, a unção do Espírito Santo, a unção de encorajamento, a unção de motivação, a unção de alegria, que tudo que ela fizer, ela faça com amor, com dedicação. Pai, no nome de Jesus, estende tuas mãos poderosas, porque há milhares de pessoas nesse exato momento que necessitam de um toque de tuas mãos, que necessitam ser tocadas. Pai, esta pessoa precisa de um milagre, porque a situação que ela se encontra, Senhor, talvez é uma situação em que ela está num lago horrível, num charco de lodo, mas o Senhor pode sim levantar esta pessoa, firmar os seus pés sobre a rocha, firmar os seus passos, dar a ela um novo cântico, Senhor, na sua boca, um hino ao Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. Meu Deus, para que todos enxerguem e vejam que o Senhor a levantou, a transformou, a purificou de todo o pecado, de toda a impureza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, venha sobre esta pessoa e alcança agora esse que está doente, Senhor. Quantas pessoas que estão morrendo, Senhor,
porque foram desenganadas pelos médicos, foram infectadas por um vírus, por uma bactéria. Meu Deus, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre nosso Senhor. Eu oro a Ti, Pai. Eu rogo a Ti pelo doente, esta pessoa que está no hospital, esta pessoa que está ali vivo, respirando pelos equipamentos que estão ali no seu corpo. Esta pessoa está numa sala da UTI, foi desenganada pelos médicos. Os médicos não conseguiram descobrir a doença desta pessoa. O médico já deu para ela um decreto de alguns dias de vida, mas o Senhor é aquele que dá a vida. Tu és o autor da vida. Nenhuma pessoa morre se não tiver a tua permissão. Deus, eu oro agora que o espírito de vida entre na vida desse doente, que o espírito de vida entre agora, que o espírito da morte seja repreendido, seja expulso, que venha agora o espírito de vida. Em nome de Jesus, eu aplico, Senhor, os 7 derramamentos do teu sangue, Jesus, sobre a vida desse doente. Seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, que esta pessoa seja curada, desde uma gripe simples, de uma febre, a uma doença incurável, que esta pessoa seja tocada agora. Arranca, Senhor, esse caroço, esse câncer, arranca essa enfermidade, arranca essa doença, não importa a sua gravidade, mas arranca agora do corpo desta pessoa, que ela seja curada agora, que ela tenha a sua saúde restaurada, que esta pessoa se levante agora dessa sala da UTI, desses equipamentos que estão fazendo ela estar ainda viva, que esta pessoa se levante desta cama, desse leito, dessa enfermidade, que esta pessoa se levante agora curada pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora e eu declaro, eu profetizo esta pessoa curada em nome de Jesus, e que todo aquele que acredita na oração que diga amém e receba a cura pelo poder do nome de Jesus. Eu oro a Ti por esta família, por esse casal, por esta casa, aonde houver rumores de briga, de confusão, de separação, de divórcio, nesta família, nesta casa, que a partir de hoje seja desfeito, quebrado todas essas amarras que não vêm do Deus Todo-Poderoso, que vem de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Eu aplico o sangue de Jesus sobre esta casa, sobre esta família, que venha os anjos de Deus a ministrar a paz, a cura, a libertação, a união nesse casal, para que todo o pensamento de divórcio, de separação seja desfeito, mas que haja, meu Deus, o arrependimento, a reconciliação, a paz entre esse casal, nesta família, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro a Ti ainda para que o Senhor abra a porta do emprego a esse que está desempregado, que ainda nesses dias esta pessoa seja convocada para trabalhar, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em Ti, na Tua provisão, na Tua graça, na Tua misericórdia, pelo poder do Teu nome, Senhor. Todas as pessoas que estão agora conectadas com a nossa rádio, nos ouvindo, esta pessoa que nos assiste agora pelo nosso canal lá no YouTube, a todas essas pessoas, elas estão concentradas, elas estão conectadas em espírito e em verdade com o Senhor, e une a sua fé junto comigo. Eu declaro, Senhor, céus abertos na vida desta pessoa. Eu declaro céus abertos na vida desta pessoa agora. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a vida de todos a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Ele conhece os corações, Ele não sabe abandonar, Ele vai até o fim. Ele sabe o que é melhor pra mim.
Fé Ativa. Fé Ativa. Compartilhando fé e esperança. Riberto Almeida. Olha, muito obrigado pela sua companhia, você que esteve aí acompanhando a nossa programação. Esse programa, Momento de Reflexão, vai ao ar de segunda a sexta-feira, através da nossa rádio, a Web Fé Ativa. Você pode baixar o aplicativo da nossa rádio, que está disponível lá no Google Play, no Play Store. Você vai no teu celular, vai lá no Play Store e coloca lá em pesquisa Web Fé Ativa. Vai estar disponível o nosso aplicativo, ele é leve, não vai pesar no teu smartphone, no teu tablet, e você baixa e instala o nosso aplicativo da nossa rádio, e pelo aplicativo tu acompanha a nossa programação, que é 24 horas no ar. Músicas, informações, mensagens, oração, notícias, muita coisa boa. E eu agradeço também a você que está acompanhando esta programação através das nossas web rádio parceiras, que também estão transmitindo ao vivo, ao mesmo tempo, esta programação. Um bom dia para todos os nossos ouvintes aí de Russas, que estão ouvindo essa programação através da rádio web Providência de Deus, de Russas, a rádio Aracati FM, Aracati em Foco, a rádio Anos Incríveis, que são de Aracati. Muito obrigado pela companhia de vocês, a todos vocês de Aracati, que Deus abençoe. A você de Alto Santos, que está escutando a nossa programação através da rádio Ricardo Bessa. Muito obrigado pela sua companhia. Você de Maracanaú, também ouvindo a nossa programação pela JC Gospel, muito obrigado. Você que nos escuta aí em várias cidades, em vários países, porque a nossa programação, ela é via internet, então você pode ouvir a nossa programação pelas web rádio, pelo nosso aplicativo em qualquer lugar do planeta. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a nos fazer uma visita em nossa igreja, em nossa comunidade, que fica ali na rua Nova Jerusalém, número 1147, Jardim Castelão. É a comunidade cristã Casa de Deus, e nós estamos ali ministrando esta fé, esta mensagem de fé, de encorajamento, orando por todos ali da nossa comunidade. Quero lhe fazer um convite a ir lá nos conhecer, a passar um tempo lá conosco, tá? Em nome de Jesus. Nossas reuniões é sexta-feira às 19h30 e domingo às 18h30. Convido você, e será de grande importância vê-lo junto conosco em nossa comunidade. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final da nossa programação. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h40 da manhã. É o programa Momento de Reflexão, com esse amigo que vos fala, pastor Riberto Almeida. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e até lá. Momento de reflexão. Riberto Almeida.